Estrelando só está começando. No bloco Astros e Estrelas, eu entrevisto o presidente do SICOM, Dr. Rubens Moscatelli. Tem muita informação que você também precisa saber. Logo depois, dicas e céu aberto. Não saiam daí. Meu entrevistado de hoje, ele é do signo de Virgem, tem a lua em Virgem e o ascendente em Gêmeos, já esteve no programa diversas vezes e é o que eu sempre falo, o programa Estrelando é um programa de autoconhecimento, voltado para o autoconhecimento, mas informação aqui é o que não vai te faltar. Principalmente você que mora em condomínio, você sabe como é complicado todas as regras e convenções que tem um condomínio. Nada melhor do que Dr. Rubens Moscatelli, o presidente do SICOM, aqui conosco para dar diversas informações para vocês. Dr. Rubens, mais uma vez, te agradeço muitíssimo a sua participação no Estrelando. Obrigado pelo convite, Jorge, aos nossos telespectadores. Sempre importante estar aqui debatendo esses temas que são do nosso dia a dia, né? Eu acho muito importante. Sabe por quê, Rubens? A gente fala assim, eu tenho uma pergunta aqui, o ser síndico, quais as responsabilidades que gera um síndico? Olha, o síndico, ele é o gestor interno do condomínio, ele representa toda aquela coletividade que compareceu ou não à Assembleia, mas que elegeu, escolheu aquela pessoa para gerenciar os problemas, os conflitos, as situações dentro do condomínio da melhor maneira possível. Ou seja, embora o condomínio não se preste, não é uma empresa, ele não tem lucro através dos seus trabalhadores e nem produz nada, ele deve produzir uma coisa que às vezes é até subjetiva, que é a conservação e manutenção do patrimônio de tal forma que se valorize no futuro. Tá, eu te pergunto, esse síndico, ele tem consciência de todas as responsabilidades que estão nas costas dele? Alguns têm. Hoje em dia nós temos aí o fenômeno do síndico profissional, onde você deve exigir dele mais do que o síndico por mero, vamos dizer assim, que vai lá só para colaborar, para tentar contribuir com os demais vizinhos. O que acontecia antigamente isso, né? Sim, e essa figura tem sumido. Por quê? Porque o encargo e as funções do síndico, elas têm ficado cada vez mais complexas, exigindo que esse síndico tenha conhecimentos cada vez maiores da gestão de finanças, gestão de pessoas, questões que envolvem o dia a dia, até mesmo de uma empresa. Mas deixando bem claro, mas não é necessário, então, esse síndico, que agora está tomando uma postura diferenciada, ele fazer um curso para saber até onde realmente ele é responsável? Sem dúvida, até para desmistificar muita coisa. Tem síndico que adota algumas posturas que a gente chama ditatoriais, por exemplo. Que ele descobre que ele tem responsabilidades civil, criminal, trabalhista, previdenciária, ambiental. Porque enfim, tem vários deles que não sabem dessa responsabilidade. Tem gente que não sabe. E aí, quando ele toma pé dessa situação e ele descobre que isso é efetivo, se ele não tem o preparo de um curso, por exemplo, onde ele já começa a ter um suporte, começa a ter a abertura do conhecimento para que ele possa atuar da melhor maneira possível, ele se assusta e acaba muitas vezes prejudicando a si próprio e principalmente a gestão condominial. Tem muita gente que erra por falta de informação. Eu ouço muita gente falar mal de síndico, até com nomes não muito adequados, né? Porque deu prejuízo, porque não recolheu isso, não fez aquilo. Mas muito acontece por conta da falta de conhecimento. O síndico tem consciência, Rubens, nesses anos todos que vocês lidam lá no SICOM com as entrevistas que vocês fazem, né? Uhum. Vocês dão informações para eles. Eles têm ciência da importância que tem, por exemplo, de cuidar de um elevador? Olha, tem muitos da manutenção do elevador, sim, que vai também cair sob a responsabilidade dele. Ele vai ter que responder por isso. Veja só, tem muito síndico que tem consciência da necessidade, por exemplo, da manutenção do elevador. Mas ele também é premido, ele é pressionado pelos demais condôminos. Ah, o senhor tem que abaixar o custo, você tem que manter o serviço com um custo menor. E os moradores não dão essa opção para o síndico, porque o síndico só é um, né? E os condôminos mais do que isso e acabam pressionando. Então o síndico ele tem que tomar muito cuidado para não ficar só no canto da sereia, que eu costumo dizer, do preço baixo, do custo baixo. Ah, vou mudar de uma empresa que foi, por exemplo, a construtora do elevador, lá, a montadora do elevador,
para uma outra que vai cobrar menos. Por quê? Se eu estou cobrando menos, eu tenho que verificar o estado daquilo que está acontecendo. Sim. Só que elevador demanda tecnologia. Tecnologia e custo. Eu citei aqui o elevador. E seguro, né? A segurança, né? De quem usa. Mas também podemos entrar com extintor de incêndio, com para-raio, não é isso? Sim. Ele é responsável com todo esse serviço que é feito. Com a manutenção, inclusive, das áreas comuns do condomínio. Então, não posso usar o material de terceira linha achando que é de primeira. Até onde ele paga por isso, um síndico? Se ele, por exemplo, se curvar a essa necessidade de redução de custos e não fizer uma pesquisa eficiente daquilo que deve ser feito, ele pode arcar integralmente com isso. Ou seja, na linguagem mais simples, do bolso dele que saiu o dinheiro? Do bolso dele, até com a liberdade dele. Imagina, por exemplo, você falou do elevador. Se ele pegar a empresa mais barata, tirar aquela que era original ou que estava com o contrato em vigor, meramente por questão de preço, e acontecer um problema no elevador que cause danos ou até lesões em alguém, ele vai responder civil e criminalmente. Isso só para falar por cima, né? Porque pode acontecer muito mais coisas. Isso é sério, hein? Sim, tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, a gente como síndico, também sou síndico, você não pode se curvar apenas ao preço. Você tem que ter os seus condôminos, saber que você está gerindo aquele dinheiro e aquele custo para ser melhor para aquele condômino. Então pode ser que eu tenha que pagar um pouquinho mais, mas a longevidade do serviço vai ser maior, então eu vou ter menos manutenção. Se eu fizer um serviço de qualquer maneira, eu vou fazer ele várias vezes. A gente vê aí em via pública, e acaba, por exemplo, às vezes, até gastando mais, não é? Você vê em via pública tapando buraco, toda hora você fica tapando e nunca resolvendo. Então não pode ser dessa forma. Dinheiro. Quero saber mais sobre o síndico, mais sobre o curso síndico profissional no próximo bloco. Ok. Voltamos já já. Então você de repente se tornou síndico e não tem muito conhecimento de como é que funciona as questões dentro do condomínio, junto à sua administradora, questões financeiras e até mesmo jurídicas. Grande dica que a gente pode dar, além de nos buscar lá no Sindicato dos Condomínios, é ter um relacionamento muito bom com a sua administradora, que através da administradora, que vai lhe dar o suporte no sentido de convocar assembleias, saber como você vai discriminar as despesas que estão sendo feitas, explicar isso para os condôminos. Tendo um bom relacionamento com ela, você consegue atingir o principal objetivo da gestão condominial, que é causar despesas com consequência e eficiência. Então, tudo aquilo que você pensou quando você era candidato, você consegue projetar e fazer bem, desde que você tenha conhecimento de como funciona a sua administradora e tendo um bom relacionamento com ela. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Nesta semana temos um eclipse solar que ocorre no dia 26, mas ele se estende por diversos dias. Ele acontece no eixo Peixes-Virgem. Então, esses signos tendem a receber uma influência maior desse eclipse, mas também Sagitário e Gêmeos podem sofrer interferência. Mas, a parte disso, cada um de nós tende a sentir os efeitos desse eclipse no eixo Peixes e Virgem do mapa natal. Essas áreas tendem a ocorrer crises ou alguns assuntos que você vai ter que prestar mais atenção. Em termos de astrologia mundial, um eclipse tende a acentuar
assuntos que já vinham ocorrendo ou então marca o início de algum novo acontecimento. Até a próxima semana! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado, Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Estamos falando tudo sobre condomínio. Dr. Rubens, essa questão do síndico profissional, né, é uma tendência agora futura do mercado? É uma tendência atual e acredito eu que vai se prolongar por bastante tempo, porque como nós falamos no começo do primeiro bloco, a questão condominial ela tem ficado cada vez mais complexa. As obrigações do condomínio, a parte tributária, a parte previdenciária, enfim, tudo que gira em torno do condomínio e sua representação através do síndico. Sim. As pessoas cada vez com menos tempo para dedicar-se, naquele síndico antigo que ia lá e se apresentava muitas vezes até sem ser remunerado, isso não tem mais cabimento no mundo atual, porque, como eu falei, a complexidade leva ao aperfeiçoamento e leva, por exemplo, como nós estamos fazendo lá, o curso, cursos de síndico, não só o nosso, mas tem outros por aí, mas curso de síndico profissional para que a pessoa se aproprie minimamente do conteúdo e possa aplicar da melhor maneira possível dentro do seu edifício, seja ele comercial ou residencial. Entendi. Agora, o módulo 2, vocês vão ter uma outra parte. Eu já entrevistei vocês aqui diversas vezes falando sobre o curso síndico profissional, da importância que tem, como você falou, não só para o síndico normal, como também para quem quer se profissionalizar. Agora, vocês vão ter o módulo 2. O que diferencia? O que vocês vão acrescentar nesse módulo? Olha, nós até o ano passado nós tínhamos um módulo único em relação ao síndico, o curso, para a parte básica, civil, trabalhista, alguma coisa em termos de comunicação. O que nós estamos ampliando são as questões práticas, quer dizer, o módulo 2 ele vai vir com informações formais, conteúdo formal, mas com muita questão prática, do dia a dia mesmo do síndico, propiciando maiores ferramentas para que esse síndico desempenhe a melhor função dentro daquele local onde ele foi escolhido, onde ele foi contratado como síndico profissional. E a gente, não só no módulo 2, mas também no módulo 1, nós temos proposto lá a maneira de apresentar as aulas de uma maneira mais suave, mas que ao mesmo tempo tem um conteúdo que vai interessar todo mundo e que vai dar a possibilidade de se aprimorar, ou aquele que não tem conhecimento, de ter o conhecimento, enfim. A gente tem algumas mudanças que eu acredito que são muito boas, principalmente dentro do módulo 2, a parte prática de cada um dos temas. Então, o aprofundamento do módulo 1. Entendi. Dr. Rubens, o síndico, considerados normais, que não são os profissionais, eles se podem dar ao luxo de terem erros, né? Mas o profissional não, né? O profissional, na medida em que ele se apresenta de tal forma, olha, eu sou síndico, embora não seja profissão, é uma função, é uma a gente função, já né? explicou isso, mas ele está sendo contratado por um tipo de desempenho. Olha, por que você vai... O Jorge vai ser síndico lá do prédio B ou A, mas mediante um contrato remunerado e ele tem uma meta. Qual vai ser a meta? Pode ser, por exemplo, redução de inadimplência, pode ser redução de custos, embora ele seja contratado. Então, todo contratado tem metas. E essas metas elas são fiscalizadas pela comunidade do condomínio, especialmente pelos conselheiros. Não que o síndico tradicional, como você disse, o normal, não tenha essas metas. Tem. E a previsão orçamentária é que ele tem que regular. Mas normalmente não se exige dele, talvez, com a mesma intensidade daquele que é contratado. Ora, se eu estou pagando para fulano ou beltrano ser o meu síndico, até uma empresa pode ser, e ela não me apresenta nenhuma melhoria naquela condição que eu pretendia resolver, eu já tenho como descartá-la, ou como rescindir o contrato. Não, porque tem uma ideia assim, o próprio condômino, ele dentro do edifício, ele está próximo ao síndico. Sim. Ele sabe onde mora, ele pode fazer reclamações diretas. E quando é profissional, não. Não cria assim um clima de aconteceu algo na madrugada, eu vou ter que chamar o síndico profissional? Não cria um clima diferenciado? É uma preocupação que muitos moradores têm, e eu sempre falo o seguinte, olha,
Quando você contrata alguém de fora, ou até mesmo algum condômino ali, mas que vá ser remunerado, mas se ele não mora no prédio, ele pode ser condômino sem morar no prédio. Você tem que estabelecer uma ponte de ligação. A lei dá essa possibilidade. Você pode nomear alguém com poder de representação, mas isso tem que estar muito bem amarrado. Eu apresento alguém lá para ser essa minha ligação, meu elo de ligação, por exemplo, um morador, mas ele tem que ter sido aprovado, eu indico, mas a Assembleia tem que aprovar. Isso tem que estar previsto não só no contrato, mas no edital, para que eu possa garantir que essa decisão vai ser validada. A gente tem que ter muito cuidado, porque pode acontecer alguma situação, como você disse, estourou o cano lá às 2 horas da manhã, não tem nem síndico profissional, não tenho ninguém lá no condomínio que regule isso. Então tem que estar previsto os meios, inclusive, de comunicação. Vai ser por celular, vai ter um disque de emergência. Entendi. Como é que vai ser? Tudo previsto lá no contrato. E se isso não acontecer da maneira prevista, tem as consequências, né? Multas, eventualmente até rescisão contratual. Doutor Rubens, o curso síndico profissional, o módulo 1, vai haver também esse ano. Já começa agora no dia 7 de março. 7 de março. Depois o módulo 2 se estende também ao longo do ano. Exatamente, a gente vai intermediar. Um mês é o módulo 1, outro mês é o módulo 2, até novembro. E qualquer um pode fazer, não precisa ter Qualquer um. formação universitária, formação de nada. Não. E também não precisa ser síndico. Não Pode ser síndico ou não. Não necessariamente, porque como é formação de síndico profissional, quer dizer, ele vai ter no módulo 1 o conhecimento básico e no módulo 2 o conhecimento prático. Entendi. Aí ele consegue, lógico, ele vai ter que fazer o manejamento da função dele, de se apresentar nos condomínios, aí há maneiras que ele vai ter que chegar para poder se oferecer na função. Entendi. Mas a gente lá não garante, terminou aqui, já tem função reservada. Entendi. Porque tem gente que faz esse tipo de propaganda, né? Doutor Rubens, muito obrigado. Já acabou? Mais uma vez, já está vendo como é rápido? E é bom, rápido e informativo. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, querido? Não saia daí, a gente volta já já. Confira agora as dicas do Estrelando para você. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove, dia 7 de março, o curso de síndico profissional. A programação você encontra no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. Lita, Projetos Culturais em São Paulo, promove, dia 8 de março, o curso Os Deuses Gregos e a Nossa Vida Diária, com Cid Marcos Vasques. Informações 11 3887 1243. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 6 de março, o curso de Numerologia Pitagórica. No dia 7, curso básico de Astrologia. No dia 9, a excursão para o fenômeno do algodão. No dia 11, o curso intensivo de baralho cigano. Informações 13 3284 9714. O Estrelando está terminando e a mensagem final fica por conta do Dr. Rubens Moscatelli. Não esqueça de investir no seu conhecimento. Faça o nosso curso de síndico profissional e seja um bom síndico daqui para frente. Isso mesmo. Muito obrigado, Dr. Rubens. Obrigado. Uma ótima semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.